Gostaria de convidá-los para que possam ir abrindo a sua Bíblia em João 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 e 30. Aí faremos uma oração, depois de lermos esse trecho. João 1, 29 a 30, ou 29 e 30, né? Amém? Todos encontraram? Conseguiram encontrar por aí? Amém? Misericórdia, alguns? Vamos. Aquela velha piadinha, né? Amém? Vamos ler o trecho. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Amém. Oremos. Oh, grandioso Pai, como é bom estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, Deus. Que privilégio esse, Deus. Que privilégio podermos ouvir a Tua palavra no nosso idioma, compreendermos. E pedimos, Pai, para que a Tua palavra crie raízes no nosso coração, que é tão facilmente guiado por outras coisas, é tão facilmente corrompido, Pai. Pedimos, Espírito Santo, doce Espírito, fale aos nossos corações. Nos ajude a aplicar essas palavras às nossas vidas, Pai, para que não seja uma informação a ser guardada, mas sim a Tua palavra sendo pregada para a edificação da Tua igreja. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Quando a gente olha para o Evangelho de João, desde o início, logo do seu prólogo, desde aquelas palavras de abertura, a gente vê uma forte ênfase em relação a quem Cristo é, quem é Cristo. Desde o início, Cristo, a gente percebe que o apóstolo João já vai escrevendo: Cristo é o Verbo responsável pela criação do universo, uma luz que brilha nas trevas, se manifesta ao mundo, que vem ao mundo, se encarna, onde escolhe os seus e lhes dá da sua bênção de salvação. A gente vai vendo isso sendo desenvolvido já desde o início. E logo depois disso a gente vê o testemunho de João Batista. Logo no início, nos primeiros versículos, o testemunho de Batista sobre Jesus Cristo. Uma crescente preocupação, a gente consegue perceber, por parte do povo, por parte dos fariseus, sobre quem era João. No início eles estão querendo saber quem que é João. E se ele de fato, ou se ele poderia ser esse Cristo. E João Batista uma outra vez declara que ele não é o Cristo. Ele não é o Cristo. E depois, por mais duas vezes, declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele declara isso mais de uma vez, logo no primeiro capítulo. Por isso vemos uma crescente preocupação sobre quem que é esse Jesus. Quem que é Jesus? E no primeiro capítulo a gente vê vários nomes que vão sendo dados a Jesus. Vemos ele como Cordeiro de Deus, versículo 34, como Filho de Deus, como Rabi, mais para frente, como Messias, como Jesus de Nazaré, como Rei de Israel, como Filho do Homem. Logo no primeiro capítulo tem várias e várias definições sobre quem é Jesus, quem é esse. Mas a gente volta nesse texto e pergunta de novo: quem é Jesus? E por enquanto, logo de cara, a gente vê que João Batista o reconhece como o Cordeiro de Deus. Como o Cordeiro de Deus. E de alguma forma ele entendia que Jesus tinha vindo para morrer em sacrifício. Como João chegou a esse entendimento, não está claro. A gente não tem claro como que ele chega a essa compreensão. Claro, em última análise, o Espírito, a gente entende que o Espírito abre os olhos do seu coração para que ele possa ver a verdade espiritual. E a gente entende que João, com certeza, estava familiarizado com o Antigo Testamento e assim teria algum entendimento das descrições metafóricas do Messias vindouro, representado como um cordeiro.
E, claro, João Batista, ao falar alto, de forma tão exclamativa, ele fala a judeus que estavam familiarizados com o sacrifício de animais pelos pecados. Mas é interessante ressaltar que nunca houve uma declaração no Antigo Testamento de que havia algum tipo de sacrifício que poderia remover os pecados do mundo. E, portanto, era um conceito radical que João Batista está falando. Um conceito radical para todos os que ouviram aquele pronunciamento de João. E ainda assim, ficou claro que João estava relacionando Jesus com o sistema sacrificial levítico. Ok? E João Batista aqui aponta para algo que estava sendo prefigurado, tipificado há muito tempo. Há muito tempo. E eu gosto de ir desde Gênesis. Acho que é uma ideia ir desde Gênesis. Como que isso vai acontecendo, como que isso vai se desenvolvendo no coração daquele povo que está ouvindo essa afirmação naquele momento. O que será que João está falando? E a gente vê desde quando Deus fala com Abraão, no capítulo 22 de Gênesis. Vou ler o trecho aqui de Gênesis 22, que diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-lo ali em sacrifício, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. No caminho, Isaque pergunta ao pai: onde está o cordeiro para o holocausto, pai? E Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E enquanto Abraão se prepara para sacrificar Isaque, a quem ele amava, ele levanta os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. O Senhor proverá, como se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. A gente vê isso de forma exatamente escrita assim em Gênesis 22, e a gente percebe que Deus, na sua provisão, ele vê a necessidade antes que surgisse ela e provê a necessidade, provê uma solução naquele momento. E aqui a gente pode ver conexões, porque assim como Paulo pode testemunhar que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, Javé viu a nossa necessidade pelo Cordeiro de Deus. Deus já tinha previsto essa necessidade. Deus já sabia. A gente vê isso muito claro em 2 Timóteo 9. E tem algumas citações de Spurgeon que eu acho muito preciosas quando a gente fala sobre o Cordeiro de Deus. E ele escreve que nós admiramos uma e outra vez Abraão por entregar o seu filho a Deus. A gente fala: nossa, que exemplo de fé. E ele fala: a gente deveria muito mais admirar a Deus por entregar o seu filho por pecadores. Muito mais deveríamos admirar a Deus por entregar o seu filho por pecadores como nós. Deus, como grande provedor, ele provê uma oferta, não apenas para nós, mas para si mesmo, porque o sacrifício era necessário tanto para o homem quanto para Deus. E é um holocausto, não apenas uma oferta pelo pecado, mas uma oferta de suave aroma para Ele mesmo. Quando a gente continua olhando pela história de Israel, nós deparamos com o Êxodo, de novo mais uma figura. Lembramos que Israel gemia por causa da escravidão do Egito e em grande necessidade, uma necessidade que o provedor, nosso Deus provedor, já havia previsto. Deus declara: eu vos libertarei da servidão, eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Deus resgata Israel da escravidão no Egito com o sangue de um cordeiro, instruindo Moisés: o teu cordeiro será será um macho sem defeito, de 1 ano,
Guardai-o até o 14º dia de Nissan. Então toda a congregação de Israel sacrificará no crepúsculo. Tomareis um pouco do sangue e o poreis sobre as 2 sombreiras e sobre a verga da porta das casas onde o comerem. E naquela mesma noite será a Páscoa do Senhor. Pois o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando ele vir o sangue sobre a verga da porta e sobre as 2 ombreiras, o Senhor passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Claramente, a morte de Cristo na cruz foi prenunciada em Êxodo 12. Foi prenunciada pelo sacrifício de um cordeiro sem defeito, cujo sangue foi aplicado à porta da entrada. Pois séculos depois a gente vê Paulo registra essas palavras inspiradoras em 1 Coríntios 7. Cristo, nossa Páscoa, nosso cordeiro foi sacrificado. Cristo foi sacrificado, nosso cordeiro, nossa Páscoa. Paulo acrescenta que, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis antes longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ok, então vamos vendo isso uma e outra vez prefigurado. E de novo, outra citação de Spurgeon, quando ele comenta sobre esse precioso sangue do Cordeiro de Deus. Ele fala: ao pé da cruz nós vemos mãos, pés e lado, todos vertendo correntes carmesins do precioso sangue. Do precioso sangue. E precioso por causa da sua eficácia redentora e expiatória. Então tem uma eficácia totalmente redentora sobre as nossas vidas, expiatória sobre os nossos pecados, porque por meio dele os pecados do povo de Cristo são expiados. Existe salvação, existe purificação através do sangue. Nós somos resgatados da lei, somos reconciliados com Deus, feitos um com ele. O sangue de Cristo também é precioso porque pelo seu poder purificador a gente percebe. Ele nos purifica desse pecado. Somos purificados nele, como a gente vê em 1 João 1,7. A gente vê: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Brancos como a neve. Através do sangue de Jesus, não há uma mancha deixada em qualquer crente. Não há mancha sobre nós. Nenhuma ruga, nem qualquer coisa semelhante permanece nas nossas vidas diante de Deus. Precioso sangue que nos torna limpos, removendo as manchas da abundante iniquidade sobre nós, permitindo ficar como aceitos no amado, aceitos nele. Apesar dos muitos modos pelos quais temos nos rebelado contra ele. Apesar disso, apesar das nossas grandes fraquezas, das nossas grandes falhas diárias, dos nossos vários momentos que parece que esquecemos de Deus completamente, o sangue de Cristo é precioso, porque ele nos preserva. A gente está seguro desse anjo destruidor sobre esse sangue aspergido, como fala lá no Êxodo. E aqui está confronto, aqui está conforto para as nossas vidas, quando a nossa fé fraqueja. Conforto porque Deus não muda, Deus não vai mudar, Ele não vai mudar. O sangue de Cristo é precioso porque Ele continua nos santificando nesse processo que nós andamos, nesse longo processo. O mesmo sangue que justifica, ele tira o nosso pecado, ele nos vivifica e nos leva diante de Deus, nos leva pouco a pouco para vivermos diariamente mais próximos de Deus. Pouco a pouco nessa caminhada. E esse sangue é precioso, inexprimivelmente precioso, porque ele tem um poder vitorioso. Ele é poderoso, esse sangue.
Está escrito em Apocalipse 12, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Como poderia fazer de outra forma? Aquele que luta com o precioso sangue de Jesus, ele luta com uma arma que não tem derrota, não pode conhecer derrota. O sangue de Jesus, diante desse sangue, o pecado morre. Não tem como permanecer diante de Deus. A morte deixa de ser morta. A morte deixa de ser morte e as portas do céu se abrem. Então é algo tão precioso, e ainda mais a gente vê desde Isaías, quando a gente vai continuando nesse processo, no capítulo 53, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, como vemos isso tão claramente em Isaías 53. Séculos depois, quando o eunuco etíope pergunta a Filipe de quem o profeta Isaías estava falando naquele texto em Atos, Filipe explicou, e começando desde Isaías, ele anunciou-lhe Jesus. Ele anunciou-lhe Jesus. E aqui vemos claramente João Batista respondendo sobre quem é esse Cristo, que havia tanto tempo sendo anunciado ao povo. Então, o João Batista está respondendo a uma pergunta do Antigo Testamento. Onde que está esse cordeiro? Onde está esse cordeiro? O que vai acontecer? Onde que está? Onde está essa provisão de Deus? Qual que é o momento certo? Eu imagino esse povo há tanto tempo enfrentando esse processo de sendo conquistados por outros povos, num momento tão crítico da sua história. Será que Israel ia deixar de existir naquele momento? E aí João Batista responde essa pergunta declarando: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista responde essa pergunta que estava sendo perguntada há tanto tempo: cadê? Cadê a nossa salvação? Cadê o momento certo? O que vai acontecer agora? E João Batista: é agora, eis aí o Cordeiro de Deus. E João Batista, ele não diz: eis-me aqui um Salvador. Ele não fala: olhem para mim como eu sou um grande profeta. Ele não diz: olhem para suas obras, olhem como vocês vão se salvar nesse processo. Ele não diz: olhem para os seus rituais religiosos, eles vão colocar vocês num processo bom no dia do julgamento. Ele não diz: olhem para a sua herança religiosa, olhem para a sua frequência de igreja. Ele diz: olhem para o Cordeiro de Deus. Olhem para o Cordeiro de Deus. E Jesus salva pecadores que olham para Ele com fé. Jesus salva pecadores que olham para Ele com fé. E ao usar essa frase, João descreveu Jesus pelo nome de Cordeiro, um animal reconhecido por todos os judeus, como aquele usado no sacrifício do templo e na celebração da Páscoa. Era como se João estivesse falando: olhem lá o sacrifício definitivo, olhem lá o sacrifício. E também é interessante que perceber que João aqui não está dizendo os pecados do mundo, mas ele diz o pecado do mundo, como se toda a massa de transgressões humana estivesse unida em um único pacote e fosse colocada sobre os ombros desse Salvador, que pode suportar tudo isso, levar o pecado embora completamente. E é importante que João também não diz que Jesus veio para tirar o pecado dos judeus. Naquele momento, eis o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado do nosso povo, mas do mundo. Isso também teria sido um conceito muito radical para os ouvidos dos judeus, porque mundo incluiria gentios. Claro, o apóstolo João não está ensinando o universalismo aqui.
Não está, ou que todas as almas já nascidas neste mundo vão ser salvas. Ele não está ensinando um universalismo nesse momento. João está dizendo que o sacrifício de Jesus é suficiente para qualquer pessoa que receba seu sacrifício expiatório pela graça. Para qualquer pessoa através da fé. Ou em outras palavras, podemos dizer que Cristo convida todos a virem para o banquete da salvação que Ele preparou. O apóstolo, na verdade, ele expande o significado do mundo em Apocalipse 5:9, escrevendo que eles cantavam um novo cântico, dizendo: Tu, Cordeiro, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, de toda a língua, povo e nação. A gente vê que esse tira, quando ele fala o verbo, ele tira o pecado do mundo, ele está nesse tempo presente, significando a suficiência contínua do sacrifício de Jesus. E o fato de que está disponível a todos os momentos, para todo o pecador que confia nele. Então não era só para aquele momento, era para todos os momentos, para todo pecador que confia, que crê pela fé no Cristo. E à medida que multiplicamos os pecados, Ele multiplica os perdões, conforme a gente vê em Isaías 55. E a gente vê que pecado está no singular e essencialmente retrata todos os pecados variados de toda a humanidade, para todo o tempo, para todo o tempo. E a morte de Cristo foi suficiente. A morte de Cristo foi suficiente para levar todos embora. Mas é claro que apenas aqueles que acreditam na sua morte, acreditam que essa sua morte apaga o pecado, serão creditados com essa justiça. Por isso João aqui é tão enfático. Ele é tão enfático em exclamar: eis o Cordeiro de Deus. E a gente vê uma tradução um pouco mais fiel ao original, talvez porque quando a gente olha para o grego, a gente vê assim, é uma palavra meio complexa, mas é um aoristo imperativo, que no início dessa frase, olhem, ou quando a gente vê esse eis, é um aoristo imperativo, que denota é um imperativo, não é um convite, é um olhem, vejam. E depois o verbo tirando, ele está no particípio presente. Então, faria que a gente pudesse traduzir a palavra mais ou menos como: vejam, olhem, o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Olhem para esse Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Olhem, tão forte essa afirmação que João faz, afirmação que fica registrada no Evangelho de João e que expressa de forma tão verdadeira quem é o Cristo e o que ele faz no mundo, qual que é o papel dele, o que ele veio fazer. Palavras tão curtas, é algo que deveria nos impactar, meus irmãos, porque o problema do pecado não era somente algo enfrentado pelos judeus, mas algo enfrentado por toda a humanidade, por isso que toda a criação aguarda na expectativa da revelação dos filhos de Deus, na revelação dessas boas novas do Evangelho. A criação geme com expectativa de ouvir essas boas novas, daquele que veio para levar o pecado e nos levar de volta para Deus. A criação geme, meus irmãos. Tem umas histórias muito especiais que eu lembro sobre o poder de declarar essa verdade a respeito do Cristo. E tem uma história que eu estava lembrando sobre o George Cutting. Ele é um autor britânico, um evangelista, e tem uma história onde ele estava andando de bicicleta um dia por uma certa vila inglesa, quando ele sente uma impressão, uma vontade de gritar as palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Andando de bicicleta por uma vila, ele grita isso. Ele acabou de pronunciar as palavras, ele sente
um desejo, uma voz dizendo: repita essas palavras. E ele repete em voz alta enquanto ele estava andando de bicicleta. E ele conta que passou-se meio ano e Karen voltou para evangelizar de porta em porta sobre aqueles lados, naquela região, quando uma mulher atende a porta de uma das casas que ele toca e ele pergunta se ela cria em Cristo, se ela conhecia Cristo. Ela diz: sim, claro, conheço. Ela exclamou: 6 meses atrás eu estava com grande angústia sobre a salvação da minha alma. Supliquei pela ajuda de Deus. Então uma voz clamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu pedi para Deus que repetisse o que ele tinha dito. E a voz veio novamente. Muito louco, né? E tem outro incidente semelhante, talvez mais conhecido, que acontece no ministério de Spurgeon. E ele foi convidado para pregar no Palácio de Cristal, chamado assim, em Londres, num grande evento. A reunião foi descrita como a maior já dirigida por um pregador do evangelho na Europa ou no mundo. E vários dias antes do culto, Spurgeon vai lá para dar uma volta ao redor do púlpito, olhar sobre os assentos vazios, testar a acústica do local. Ele sobe ao púlpito, ele levanta a voz e grita as palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sem que ele soubesse, suas palavras se espalham pelo salão, subiram até as vigas onde um trabalhador ocupado nas galerias superiores ouviu as palavras como se fossem do céu, ouviu uma voz, e ele foi imediatamente atingido pela convicção do pecado na sua vida. Ele largou as ferramentas, foi para casa e buscou a Deus e rendeu a sua vida diante de Deus. E quão poderosa é essa afirmação. Não é uma afirmação lançada no ar, porque é uma afirmação que envolve tanta história, tantas emoções, tanto tempo de espera. Uma afirmação que não somente apontava para o passado, não somente aponta para o presente, mas também aponta para o futuro. Quando a gente olha para o Apocalipse, nós vemos que o nome mais comum para Jesus naquela carta escrita é o Cordeiro. Jesus, o Cordeiro, nosso Cordeiro, que nós conhecemos como os Cordeiro Pascal. As mesmas mãos marcadas que o apóstolo João vê depois de Cristo ressuscitar, eu imagino que eram as mesmas cicatrizes que ele vê nas mãos glorificadas do seu Senhor, quando ele testemunha em Apocalipse 5:6: vi entre o trono como 4 seres viventes e os anciãos um cordeiro em pé, como havendo sido morto. E por que nosso Senhor exaltado apareceria com as suas feridas na glória? As feridas de Jesus, eu entendo que são suas glórias, suas joias, seus ornamentos sagrados. Jesus veste a aparência de um cordeiro morto. Jesus veste essa aparência como o seu traje da corte no qual ele conquista as nossas almas, ele redime por meio da sua expiação. E essas não são apenas as joias de Cristo, são troféus por amor da sua vitória. Ele resgatou para si uma grande multidão que ninguém podia contar. E essas cicatrizes são memórias dessa luta. Em Isaías a gente vê que, em Isaías 49, a gente vê que Jeová declara: eis que te gravei nas palmas das minhas mãos. Eis que te gravei nas palmas das minhas mãos. E o que são essas feridas nas suas mãos? Esses sinais de sofrimento, o que são? E a gente entende que o instrumento gravador foi o prego.
apoiado pelo martelo, foi o prego. Ele tinha que ser pregado na cruz, para que seu povo pudesse ser verdadeiramente gravado nas palmas de suas mãos. E há muito consolo aqui, porque custou demais para que Cristo te esquecesse. Custou demais para que Cristo te esquecesse. Eu te gravei, diz Cristo, e eu imagino, Ele grava a nossa pessoa, os nossos casos, as nossas situações, as nossas circunstâncias, os nossos problemas, os nossos pecados, as nossas tentações, as nossas fraquezas, as nossas necessidades. Ele gravou. Ele gravou. Ele gravou. E não tem como a gente chegar e dizer, e pensar que Cristo nos esqueceu. Porque nós, tão facilmente a gente acredita nisso. Quando nos sentimos sós, quando nos sentimos desesperançosos, abatidos, vem à nossa mente, onde que está Deus? Ele esqueceu de mim. Ele esqueceu de mim. E como que Ele poderia te esquecer se Ele te gravou nas suas próprias mãos? Como poderia Ele te esquecer? Diante do amor tão incrível como o de Deus, como que Deus poderia esquecer do seu povo? Como que Ele poderia esquecer de nós? Então, tenha coragem, porque Ele mesmo declarou em Hebreus 13, eu nunca te deixarei, eu nunca, jamais te abandonarei, eu nunca vou te abandonar. E a cicatriz do cordeiro que foi morto selam a sua promessa para sempre. Diante de um sacrifício tão grande realizado pelo Cordeiro de Deus, nós vamos agora nos uniremos a uma multidão celestial, cantando em voz alta, digno é o Cordeiro que foi morto. Nós vamos cantar isso, meus irmãos, nós vamos cantar, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor, aquele que está sentado ao trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, e a glória, o domínio para todos sempre. No Antigo Testamento, a gente vê que surge no coração do povo a pergunta sobre onde pode estar esse Cordeiro tão esperado, onde está esse Salvador, onde está, quando ele vai chegar, quando será o momento. E a gente vê que no Novo Testamento, João Batista, na sua exclamação, ele fala, eis o Cordeiro, finalmente chegou o dia, vejam esse Cordeiro de Deus. E reconhecemos que por toda a eternidade, meus irmãos, nós vamos clamar, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. No misterioso trabalho de Deus, o Cordeiro que morreu para nos redimir, ressuscitou para nos dar nova vida. Nele agora, como nosso pastor, Ele é o nosso pastor, que vive para nos fazer, como suas ovelhas, deitar em pastos verdejantes, nos conduzir junto a águas tranquilas, restaurar nossa alma, nos guiar pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome, caminhar conosco pelo vale da sombra da morte, preparar uma mesa diante de nós, na presença de nossos inimigos, ungir nossa cabeça com óleo, fazer transbordar o nosso cálice. Assim como a gente vê Salmo 23, certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Oremos, meus irmãos. Ó grandioso Pai, nós reconhecemos, Deus, que não somos ninguém sem Ti, não somos nada sem Ti, Deus, porque há tanto tempo, Deus, já foi prefigurado esse dia
o dia que Cristo viria e Cristo veio. Ele conosco está, Pai, e te pedimos, Deus, que nós não percamos tempo, Deus. Percamos tempo com tantas coisas pequenas, tantas coisas que fazem com que nós não aproveitemos, Deus, do que nós temos contigo, de quem Tu és. Não aproveitemos, não nos relacionemos contigo. Percamos tempo com coisas baratas, com coisas temporais, Pai, mas não entendemos que eternamente estaremos contigo e o Senhor nos chama desde hoje para viver pautados naquilo que o Senhor já conquistou por nós, Pai. Por isso, Deus, peço que o Senhor trabalhe nos nossos corações, reconhecendo que vieste diariamente, reconhecendo quem Tu és e lembrando em cada Páscoa, lembrando a cada domingo, a cada ceia, a cada momento, o que o Senhor conquistou. Lembrando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos gratos, Deus, porque ressurgiste e podemos viver para Ti hoje. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do nosso Santo Espírito estejam convosco, povo de Deus, e o todo o povo espalhado na terra, desde agora e para sempre, até a sua volta. Amém.